Então, pessoal, boa noite. Vou voltar aqui e mostrando para vocês qual é o conteúdo, né, de forma resumida desse curso. O módulo 1 a gente já estudou, né, e de certa forma a gente foi até além do que está aí. Essa parte de planilhas eletrônicas, né, a gente vai desde a introdução a planilhas, noções básicas de manipulamento, de manipulação, gerenciamento de planilhas, formatação dos dados e organização desses dados. A gente focou muito na parte de dados de planilhas eletrônicas, né? Na aba de dados. Nós não nos preocupamos tanto quanto a formatação da célula, as questões de cores e tudo mais, mas principalmente na aba de dados, né? Algumas fórmulas e funções, algumas funções, né? E o uso dessas funções dentro de fórmulas, e principalmente a gente trouxe algumas funções matemáticas e algumas estatísticas. Claro que no decorrer do curso, como eu disse a vocês, o uso de planilhas eletrônicas ela não começa e termina no módulo 1. Ela é contínua. No primeiro módulo a gente foca em planilhas eletrônicas, só usa planilhas eletrônicas, tanto que eu não trago, por exemplo, algumas funções que são explicadas, digamos assim, nos módulos posteriores, como por exemplo funções de correlação, funções que trazem desvio padrão. Por quê? Porque a gente não discutiu isso no módulo 1. Então no módulo 1 a preocupação é conhecer a planilha eletrônica, né? Saber gerenciar os dados em uma planilha eletrônica, criar abas, formatar, organizar, classificar esses dados, né? Usar algumas funções, conhecer algumas funções matemáticas, estatísticas, como média, mediana, moda. A gente também trabalhou com soma, com funções condicionais, soma-se, média-se, a função se, né? Funções de procura, como proc-v, proc-x, proc-h. Né? Então, aprendemos a desenhar um simples dashboard usando o Excel, né? Ou seja, ainda de forma, digamos assim, prematura, mas de maneira que você já começa a compreender o que é um dashboard, né? Uma forma de você trazer, né, aqueles dados que você tem, né, digamos assim, em uma única página. Você resumir uma certa quantidade de dados em uma única página. Eu trouxe aqui exemplos com pouca quantidade de dados, com 30 elementos, com 30 registros, com 50, coisas simples para que fique mais fácil de você entender, até de calcular o olho nu, né, de fazer a conta de forma bruta, né, olhando ali na célula da planilha, mas apenas para que você compreenda. É claro que ao passar do curso as coisas vão mudando, né? Exemplo, agora a gente vai começar, essa semana já começou o módulo 2. E aqui é nesse módulo que eu falo para vocês que ainda dá para algumas pessoas entrarem, desde que a pessoa tenha um conhecimento básico de planilhas eletrônicas, né? Se ela já tiver alguma certificação, ela pode entrar no curso e já começar daqui. Se ela não tiver, ela pode entrar daqui como planilhas eletrônicas. É uma base que a gente vai estar a todo momento estudando no curso, né? Usando no módulo 2, usando no módulo 3, usando no módulo 4 e usando também até no módulo 5, o uso de dados estruturados. Então não há problema nisso, desde que se a pessoa não tiver um certificado ou que comprove que ela já tem conhecimento daquele assunto do módulo 1, né, eu vou precisar que ela faça as atividades que estão lá. E aqui são as atividades, né? Aqui estão as atividades do módulo 1. São 25 aulas. Dentre essas aulas, algumas são aulas ao vivo. Está marcado com asterisco, todas as aulas que são ao vivo. Normalmente uma aula ao vivo ela demora ali entre 1 hora e 1 hora e meia, né? Ou até às vezes quase 2 horas, algumas. Entre 1 e 2 horas. Né? E as aulas gravadas, né? Elas são em torno de 30 a 50 minutos. Por exemplo, aqui eu tenho uma aula de 37. Às vezes eu tenho aulas de 28. Aqui 36, né? Então, aqui é uma aula gravada, aqui 34. Então, vocês podem observar que está sempre variando ali de 30 a 50 minutos. Aqui são várias aulas, mas se você somar, vai dar mais ou menos isso aí, né? No máximo 1 hora. Normalmente é de 30 a 50 minutos. Né? Então, tenho 5 atividades, né? Para cada 10 horas eu crio uma atividade. Então, atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. 2 dessas atividades, salvo me engano, são
são simulados, que é a atividade 5 e a atividade 1, né? E eu tenho 3 atividades que são planilhas, que aqui eu explico o que é que eu quero. Muitas vezes essas atividades 2, atividade 3 e atividade 4, ó, atividade 4 ninguém entregou ainda, são atividades que são baseadas em aulas gravadas, né? Muitas vezes vocês vão replicar o que eu fiz na aula gravada. Então é isso, o módulo 1. Né? Você vai desde o básico de planilhas eletrônicas aqui, ó. Essa aula aqui, por exemplo, eu falando aí já do que são gráficos, do que são dados. Você vai desde o básico até... eu vim até aqui. Questões de tabelas dinâmicas, filtros, enfim. Até falo de alguns botões, né? Apenas para complementar o assunto. Na verdade, essa semana aqui foi só para complementar o assunto. Então, esse módulo 1 consiste disso. O módulo 2 não está todo aqui ainda, tá? Mas está quase todo, só tem mais uma semana. Né? Essas aulas em cinza serão postadas ainda. Né? Essa aula aqui, por exemplo, foi postada já de amanhã, né? Mas essas outras são postadas a cada dia. Né? Sexta-feira, por exemplo, vai ter uma aula aqui, ó, de gráficos, né? Aqui eu não uso o Excel, aqui é teoria. Quem já assistiu está vendo. Aqui eu, por exemplo, eu falo uma apresentação, aqui é estatística descritiva, né? Aqui são 2 aulas iniciais. Aí eu começo aqui com a parte de tabelas. Aí essa aula de hoje vai vir para cá. A de amanhã já está aqui, a distribuição de dados. Depois eu venho para gráficos. Segunda-feira vai ser ao vivo. Terça eu falo de medidas de tendência central. Aí você vai dizer, professor, a gente vai rever o que é média, mediana, modo... Sim, mas a gente não vai ficar só nisso. Você veja que são 48 minutos de aula, né? Então, claro que eu não vou gastar 48 minutos disso, mas eu vou explicar de forma detalhada para você aprender de fato como é feito o cálculo da mediana, né? Tem uma fórmula para calcular a mediana, tem uma fórmula para calcular a média, tem uma fórmula para calcular a moda. Existem vários tipos de média. Eu vou explicar isso para vocês. Médias proporcionais, médias calculadas de forma distribuída. Né? Então, tem vários tipos de médias. Aqui eu vou falar de medidas separatrizes. Aí onde eu falo de percentil, de quartil, de mediana. Né? Eu falo percentil, falo de quartil, que é dividir um grupo de um conjunto de valores em 4 partes. A mediana divide em 2 partes. Né? A percentil divide em 10 partes. Quartis em 4 partes, e assim por diante. Eu falo disso aí, como é feito esse cálculo, como é feito são 27 minutos só a aula. Depois eu falo aqui de medidas de dispersão, que é muito importante. E diagramas de caixa. Isso aqui, ó, dia 8, já está tudo programado aqui. Isso vai aparecer para vocês. Inclusive, essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham bom essa metodologia? Cada dia uma aula? Ou vocês preferem que eu solte o módulo todo de uma vez? O ruim de eu soltar o módulo todo de uma vez é que aparece todas as aulas, fica aparentando que você tem muita coisa para estudar. Né? E, tipo, o fato de todo dia uma aula sendo apresentada está lembrando a você do curso. Né? Tá lembrando a você do curso. Claro que com o nosso grupo aqui que a gente criou, eu posso também fazer isso. E se for o caso, eu libero essas aulas aqui. Ela está programada, mas eu libero já. Né? Às vezes você está com tempo hoje e assiste 2 aulas, né? E amanhã você não está com tempo. Mas enfim, eu acho difícil ter alguém que esteja em dia aqui. Esteja, por exemplo, tenha assistido já essa aula aqui da quinta-feira. Acho difícil. Né? Então, o que é que eu peço a vocês? Não só que assistam essas aulas, a partir de agora o curso vai começar a entrar de fato em análise de dados. Né? Não adianta ficar, eu sou bem sincero, apenas assistindo uma aula por semana, ouvindo eu falar aqui durante 1 hora e meia. Você vai perder esse seu tempo de 1 hora e meia. Você precisa assistir essas explicações aqui. E você vai precisar fazer as atividades. Por exemplo, a atividade 1 do módulo 2 eu ainda nem postei. Por quê? Porque eu estou... não estou querendo
adicionar querendo ver como é que o pessoal conclui esse módulo 1 aqui. Então eu preciso da compreensão de vocês. Então o módulo 1, ó, a gente vai ver, módulo 2, conceitos básicos de estatística descritiva, medida de tendência central, medida de dispersão, gráficos e visualizações para análise descritiva, interpretação e análise de resultados estatísticos. Essa é uma forma, claro que a gente não é, isso aqui não é sequencial aqui dentro, né? Ainda vai ter ainda mais umas 3. Aqui tem mais 5 aulas, né? Mas aqui eu tô no vídeo 9, esse aqui é o vídeo 9, porque tem algumas aulas aqui ao vivo, né? Mas eu ainda tenho mais umas 3 aulas mesmo de vídeo gravado aqui. E tem ainda uma aula ao vivo e uma aula que eu deixo uma sexta-feira, né? Provavelmente aqui no dia 11 de setembro tem aula ao vivo. 12, 13 e 14, ou 11, 12 e 13 tem os últimos 3 conteúdos. Aí no dia 14 eu dou uma aula ao vivo para revisar tudo que foi feito. E no dia 15 termina, né? Eu deixo livre para as atividades. Mas 15 de setembro é o prazo, por exemplo, para terminar esse módulo 2. Ou seja, são 3 semanas. Ou seja, se você não tiver em dia, né? Claro que normalmente eu abro aqui mais uma semana, né, de extensão, para colocar o material em dia, né, para colocar as atividades em dia. Mas eu preciso que vocês estejam andando de forma síncrona com o curso. Como eu disse a vocês, sem essa participação de vocês, o que é que vai acontecer? Vai chegar uma hora que cada vez mais o curso vai estar lá na frente e você lá atrás. Você vai olhar lá para frente, vai ver que não dá mais para chegar. E aí ou eu retorno, ou você desiste. E eu não quero nem retornar, nem quero que você desista. Tá entendendo? Então, eu preciso do comprometimento de vocês para que eu possa passar esse conhecimento para vocês. E galera, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse é um conhecimento que, se tu for para a internet agora, ver um curso, por mais básico que seja de análise de dados, cara, tu não vai pagar menos do que R$1.000. Não vai. Com esse conteúdo que tá aí, não. Entendeu? É um curso que vai te dar um diferencial no mercado. Percebam, eu disse isso hoje a um professor numa reunião. Esse curso não vai te dar um emprego de analista de dados. Tá, vou adicionar a Daiane, tô vendo agora. Ah, tá aí soltando aos poucos. Beleza, então deixa como tá, né, Maria? Sua opinião. Se Léo quiser dar opinião também aí, Léo, beleza. Esse curso não vai te dar um emprego de analista de dados, não. Talvez se fosse um curso técnico subsequente desse, lá no IF. Mas não é o caso, tá? Esse curso ele vai te dar um diferencial aonde tu já está. Seja na tua empresa, vai ser um diferencial direto para você. Se você trabalhar para alguém, vai ser um diferencial lá dentro, onde você trabalha. E eu tenho o maior interesse em ensinar vocês. Maior interesse de ensinar vocês. Por quê? Porque eu quero implantar esse curso no IF. E eu estou tentando isso. Só que para isso eu preciso mostrar resultados. Galera, isso é uma área que mais cresce na atualidade. Vocês não têm noção do que eu estou falando. É uma área que eu estudo todo dia estou estudando isso aí. E eu estou vendo, todo dia eu estudo Data Science, análise de dados. Todo dia eu estou lá, ó, aprendendo coisa nova, e não falta assunto. Claro que para esse curso de vocês eu só dou o básico. E nem é tal básico não, velho. Se eu abrir aqui para vocês o material do módulo 3 que eu já estou fazendo, que no caso aqui é o módulo 2 de estatística,
Vocês vão estudar isso aqui, galera. Vocês vão estudar a amostra, teste de hipóteses, nível de significância. Claro que isso aqui eu estou ajustando ainda, né? Amostragem, isso aqui é o módulo 3. Cálculo amostral. E durante o curso, tá no início ali aquele material, vocês estão vendo, isso é um curso novo, eu estou fazendo do zero esse material. Durante o curso, a gente vai aprendendo outras ferramentas. Eu já disse a vocês, a gente vai estudar o Excel, a gente já estudou. A gente já fez alguns comentários, aqui e acolá eu vou usar o Google Sheet para resolver alguns problemas. Já mostrei para vocês o Jamove, que é uma ferramenta estatística que a gente vai usar bastante, já acho que já a partir da próxima aula. Como semana que vem tem um feriado que é na quarta, né, ou é na quinta, com certeza a nossa aula será na segunda. Nós teremos uma aula segunda-feira. Sempre que der, eu tinha dito no início do curso que seriam 2 aulas por semana. Às vezes eu estou deixando uma para dar que vocês estudem e façam as atividades na outra. Né? Mas algumas semanas vou me encontrar com vocês 2 vezes. Na semana que vem tem um feriado na quinta. Isso, então dá uma aula na quarta, de noite, véspera de feriado. Eu já sei que o pessoal vai, né? Então eu prefiro dar na segunda. Na outra semana pode ser segunda e quarta. E é outra coisa que eu quero saber de vocês que vão estar comigo. Por isso que eu fiz o grupo. Pessoal, qual o dia que vocês querem ter aula ao vivo? Que eu me ajuste. É por isso que eu quero o grupo. Eu vou botar isso lá no grupo. Qual o dia? Segunda, de 7, de 8, de 9, de 6, de 7, de 8, de 9, de 5 da tarde? Que horas? Porque aí eu pego o horário que todo mundo pode e me adapto àquele horário ali. Entendeu? Então, nós vamos. Eu ainda vou aceitar novos inscritos. Vou tentar trazer mais gente. Mas, se as 8 pessoas que se matricularam contribuíssem em participar, em fazer as atividades e ao menos participar das aulas ao vivo, pelo menos uma vez na semana, se tiver 2, pelo menos em uma, se tiver uma, tá lá naquela uma, o curso vai ter. O curso vai ter. Alguém uma vez perguntou, professor, se eu precisar de uma aula direta com o senhor, um tira dúvida, marca comigo. É por isso que eu vou fazer o WhatsApp. Marca comigo. Professor, pode ir hoje de 1 hora? Posso. Entra aí, toma um link no Google Meet e vamos conversar. Eu quero mostrar o resultado. Eu quero dizer, olha, eu tive 8 matriculados e eu tenho 5 que concluíram o curso, que aprenderam. Agora vocês têm que fazer a atividade. Não adianta só ficar assistindo aula, nem só assistindo as aulas gravadas. Legal. Não. Vocês têm que mostrar para mim que sabe fazer. Galera, na maioria das vezes, é replicar o que eu fiz. É replicar o que eu fiz. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou adicionar aqui a Daiane. Três, 8, 2, 15, 19, 80. Pronto, no caso, ela recebeu um convite. Eu acho que ela recebeu um convite, tá? Pronto. Então, o que é que a gente vai fazer? Na aula de hoje eu ainda não vou entrar no assunto do módulo 2, na expectativa de que outros alunos entrem no curso. Vou ver uma possibilidade ainda de divulgar e dizer que o curso já iniciou, ou que inicia semana que vem, para que dê tempo ainda, inclusive de vocês, realizarem as atividades que faltam. Essas aulas aqui
vão estar sendo postadas e você já pode ir estudando, tá? Mas eu não vou entrar aqui na aula de hoje ainda falando no caso do que tá sendo feito aqui, né? Mas aqui é simples, essas duas aulas de aqui foi bem simples, né? Eu vou ainda falar de tratamento de dados lá no Excel, beleza, galera? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês hoje um exemplo de uma planilha que eu recebi. Digamos que eu sou um analista e recebi um arquivo com dados, né, de uma pousada com todas as reservas realizadas em um apartamento da pousada, aí para simplificar, um único apartamento. E aqui vocês podem ver o de 24 de agosto de 2022 a 23 de agosto de 2023. E aí eu recebo esse arquivo, eu analiso ele aqui, vejo que ele é 77 KB, o formato dele é do Excel antigo. Beleza, eu dou 2 cliques e tento abrir ele. Ele já me trouxe aqui um conjunto de dados, né? Um conjunto de dados que está um pouco, né, meio que desestruturado, né? Que eu poderia olhar, essa coluna aqui, eu dou 2 cliques, beleza, book number, check-in, check-out, book on. Que danado é book on? Se você não souber inglês, você vai lá no Google Translate, mas é quando a reserva foi feita, o status da reserva, quantos quartos, quantas pessoas, número de adultos, número de crianças, a idade das crianças, o preço em um formato aqui meio estranho, né? A comissão. E aí a gente olha para esses dados e vai começar a aprender a tomar decisões simples de engenharia de dados, tá, gente? Engenharia de dados é um curso, digamos assim, é um MBA, você pode fazer um MBA, uma especialização em engenharia de dados. Não é o que a gente vai aprender aqui hoje, óbvio, mas é um pequeno trabalho disso aí. Eu abri esse arquivo aqui, ele já abriu de certa forma estruturadinho, beleza? Mas eu vou fechar aqui, não vou salvar. E deixa eu ver se eu tenho ele aqui. E eu posso abrir esse aqui, ó. Ele abriu do mesmo, é o mesmo. Deixa eu ver esse. Esse aqui já é outro. Tá. O que eu tava querendo dizer, que eu tô... Deixa eu parar aqui a gravação. Eu voltei porque eu tava com medo de abrir algum dado aqui com informações pessoais das pessoas, aí, mas não foi o caso. Então, eu vou novamente abrir esse camarada aqui e mostrar isso para vocês. Recebi esses dados. E aí o cara, o meu coordenador pediu que eu fizesse um relatório, né? Apresentasse-me esses dados aí, com o ganho que eu tive em um ano, relacionado ao preço, a média, qual o mês que mais ganhou, que menos ganhou, e fizesse uma apresentação em forma de relatório semelhante já mostrando o resultado para vocês, semelhante a isso aqui. Tá aqui um resultadozinho, né? Eu vou um painel desse, semelhante a isso aqui, que me traz percentual de reservas que foram realizadas, né? Muita reserva foi cancelada. Percentual de reservas que foram canceladas, e aí, atenção, né? O cara pediu, não, eu quero o verdinho aqui para declarar que né, foi ok, o verde é uma cor que leva mais a isso, o vermelho, uma cor mais de perda, né? Tive
foi cancelado pelo hóspede, né? Pior ainda, canceled by guest. Você pode mudar isso aqui, mas foi cancelado pelo hóspede. Você pode mudar esse texto. Tá? Cancelado pelo hotel, 20%. Então aí, por exemplo, você analisa aqui, que a análise de dados, gente, é olhar para o passado. É olhar para o que ocorreu, no caso aí de 24 de agosto de 2022 até 23 de agosto de 2023. Isso é o que ocorreu. Né? Eu tive 2% de no-show. Então, por exemplo, olhando para o passado, eu, entendendo do meu negócio de reservas, de hospedagem, eu posso dizer que eu estou com um problema de cancelamento pelo hóspede muito grande. Por que isso está acontecendo? É uma pergunta. E eu posso ter uma resposta. Que seria, e eu sei a resposta disso aí, que seria o fato de que muitos hóspedes cancelavam porque achavam que ao fazer a reserva, isso é uma suposição, tá, gente? Ao fazer a reserva, só iriam precisar pagar a reserva quando chegasse no local. Porque eles faziam a reserva sem informar o cartão de crédito. E aí, ao fazer a reserva, num dia posterior, a pousada entrava em contato e dizia, solicita o pagamento da sua reserva. O cara, não, eu queria pagar na entrada, eu pensava que só pagava na entrada, vou cancelar. Essa é uma possível explicação. Tá, e por que também o hóspede, o hotel cancelou aqui? Aí uma sugestão, digamos que o coronel, por que eu também tenho tantos cancelamentos do hotel? A pousada ou a pousada, por que eu estou cancelando 20% das pessoas que reservam, eu vou lá e cancelo? Por quê? Ah, beleza, é porque algumas reservas, teve uma época que algumas reservas se pede o cartão de crédito. E a pessoa coloca o cartão de crédito. Só que a venda não era feita direta pelo aplicativo, mas era feita uma venda digitada, né, pela maquineta do cartão de crédito. Onde a pessoa coloca os números do cartão de crédito, o funcionário de uma pousada vai lá, né, digita aqueles dados, que normalmente são dados temporários do cartão de crédito, vale por um dia, digita aqueles dados temporários. Normalmente, por ser uma venda digitada, o cartão de crédito, por segurança, muitos são configurados para bloquear essa venda e não aceitar. Então, o funcionário tentava e não conseguia, né? E ao não conseguir a venda, fazer a venda, né? Realizar a venda da reserva, né? Pagamento, solicitava atualização do cartão de crédito em 24 horas. Caso a pessoa não atualizasse o cartão de crédito em 24 horas, o próprio funcionário da pousada ia lá e cancelava, para liberar aquele quarto para outra pessoa vir reservar. Então, por isso também tem um grande número de pessoas de reservas que são canceladas pela pousada. Aí se pergunta, tá, e o que é que a gente vai fazer para diminuir esse número de cancelamentos? Né? Porque se você olhar para cá, eu estava criando uns cardzinhos aqui, né? Que a gente pode... Eu vou criar isso aqui com vocês, né? Do zero, tá, gente? Mostrar para vocês como eu chego aqui. Eu estou vendo que, na verdade, 164 reservas foram canceladas. Né? 164. De onde é que eu sei isso? Daqui, ó. Aqui são os dados da reserva. Aqueles mesmos dados que estavam ali agora estão desse jeito aqui, ó. Olha a diferença, né? Aqui as tabelas dinâmicas que eu preciso. Né? E eu posso também... E aí, olhando para trás, dizendo, eu tenho 164 reservas canceladas. Cara, o que é que eu vou fazer para diminuir isso? Bem, eu acho que eu vou tentar fazer um jeito com que o próprio aplicativo já cobre da pessoa de cara o cartão de crédito, para diminuir essa taxa aqui, ó. Porque quando o cara vê que está botando o cartão de crédito, ele vai imaginar que ele está fazendo um pagamento. Então ele não vai imaginar que o pagamento só vai ser quando chegar na recepção da pousada.
Então, provavelmente, esse percentual aqui vai diminuir. Mas não vai diminuir esse, porque vai continuar tendo o problema da venda digitada. E aí, para resolver o problema da venda digitada, vou entrar em contato com o aplicativo, ou ver uma forma do aplicativo mesmo gerenciar essa venda, mesmo que eu tenha que pagar um pequeno percentual para o aplicativo. Porque uma vez que o cara botou o cartão de crédito lá, o aplicativo faz a venda, recebe o dinheiro dele e depois me paga. Né? E tira o percentual dele. Se tirar. Então, isso é o quê? Uma tomada de decisão baseada em dados. Então, a gente vai mudar o nosso procedimento de cobrança. O aplicativo é quem vai agora. Aí eu vou analisar. Bem, beleza. Mas, após eu tomar essa decisão, será que a minha média, olha quanto foi a minha média, R$34 mil de reservas em um ano. Certo? Ou seja, ele está tendo uma média aqui de 34.624,25 centavos de ok. Né? Que não é média não, desculpa, isso aqui é a soma, né? A soma. E a soma desse cancelado deu 38 mil. Tudo bem, vamos baixar esse valor aqui, tomando essas atitudes. No ano posterior, digamos, a partir de agora, de agosto, né? Mas eu vou aumentar isso aqui, porque se eu não aumentar esse valor aqui, não fiz nada, né? Por que você pode dizer que não vai aumentar esse percentual? Porque o fato desse percentual verdinho aqui de ser, agora 80% de minhas reservas estão ok. Massa. Mas quantas reservas tiveram? Porque o fato de eu cobrar o cartão de crédito na entrada ao usuário, o fato de eu já informar para ele que o pagamento é ali direto, pode espantar o hóspede. E o hóspede dizer o quê? Não vou não, porque eu não confio em colocar meu cartão de crédito, porque eu não tenho certeza se eu vou fazer essa viagem. Né? E aí o cara já para de ir. Então, se nesse mesmo período eu conseguir aumentar esse valor, aí eu vou fazer uma análise. Aumentei o valor não só, mas acima do valor percentual de aumento também. Digamos que teve um aumento aí no valor das diárias depois de um ano de 10%. Então eu tenho que, desses 34 mil, normalmente eu já iria para os 37, 38 mil. Mas eu consegui aí aumentar para mais de 38 mil, então ali foi uma tomada de decisão boa, enfim. Eu vou analisando esses dados. Eu nem preciso esperar um ano para tomar uma decisão dessa, tá? Eu posso fazer o quê? Analisar por mês. Por exemplo, para isso que serve esse camaradinho aqui, né? Que me dá um resultado por mês. Por exemplo, eu vou pegar o mês de setembro aqui, ó, de 2022. E ele já me traz, por exemplo, em setembro de 2022, um percentual diferente. É uma soma de 1.845. Em outubro, em novembro eu já tive um cancelamento alto. Dezembro também, acima inclusive da média. Janeiro, fevereiro, março, foi aumentando o número de cancelamentos. Em abril diminuiu o número de cancelamentos. Maio aumentou, junho, olha em junho como foi alto. Julho. Em julho parece ser o melhor resultado. E eu posso, inclusive, apresentar esse resultado aqui por mês também, para ver como foi a minha taxa, né? A minha taxa de ok por mês. Eu posso clicar aqui para tirar os filtros e ele refaz tudo. Então, beleza. Voltando para cá, para os dados. Como é que eu faço? Como é que eu brinco com aquilo ali? Ó, primeira coisa. Eu vou apresentar para vocês aqui uma ferramenta do Excel, que é o Power Query. A gente não vai se aprofundar tanto nela, mas a gente já vai começar a mexer com ela, né? E eu vou mostrar para vocês que aqui, ó, o que é que vocês têm aqui? Vocês têm uma planilha pura.
Ó, já tem uma quantidade de dados melhorzinha do que o que a gente tem trazido, né? Eu trouxe 235 registros. Então eu vou fechar aqui o Excel, vou abrir um novo arquivo e vou aqui em dados, obter dados. De quê? De um arquivo. Né? E se vocês lembram, esse arquivo é um arquivo do próprio Excel. Então eu vou aqui, vou lá na minha pasta, onde eu tenho esses dados. É esse camarada aqui. Quando ele obtém, ele está carregando, ó, quantidade pequena de dados, carrega rapidinho. Ele traz para mim aqui uma informação, uma única informação, que é uma planilha aqui, ó. E ele já traz para mim, ele já lê, já consegue interpretar aqueles dados desta forma. Ele já conseguiu interpretar que são datas. Isso aqui é um timestamp, né, data com hora e tudo mais, né? E aí a gente vai tentar transformar esses dados. Eu vou clicar, não vou logo carregar na planilha, eu vou transformar esses dados. Aí nessa transformação ele traz aqui para o editor Power Query, onde a gente pode realizar algumas transformações. Né? Vocês não vão se preocupar aqui nesse curso com a linguagem do Power Query que é utilizada aqui em cima, por exemplo, mas com o uso de alguns tratamentos, né, com a própria ferramenta. Eu vou aumentar ela aqui e eu posso começar a brincar. Por exemplo, o número do atributo eu vou deixar parecido com esse cara aqui, ó. O Power Query está aberto, ele não deixa. Eu vou deixar, deixa eu fechar aqui. Vou até fazer novamente, tá? Eu vou deixar parecido com esse cara aqui. Ó, obter dados. Minha planilha. Transformar dados. Beleza? Vou mudar logo o nome aqui desse camarada. Eu vou chamar de dados. Né? E eu vou começar a fazer algumas transformações. Por exemplo, o número da reserva é um número único. Para o que eu quero fazer no momento não me interessa. Então, para limpar os dados, eu vou clicar nessa coluna, clicar com o botão direito, clicar em remover. Bem simples. Eu já percebi que aqui ele já detectou que o check-in é uma data. É uma data. Certo? O check-out também, ele marcou como uma datazinha aqui, ó. Ele já marcou como data. A reserva, eu posso deixar como data e hora, tá? Como já está aqui, mas eu poderia deixar só como data. O status. Se você clicar aqui, você vai ver as opções de status, né? Um filtro. Ok, no show, canceled by hotel e canceled by guest. Ok. Eu posso mudar esses valores, tá? Eu posso substituir valores aqui, ó. Bem rapidinho. Substituir valores. Eu posso, por exemplo, chamar de onde está ok, eu posso dizer que a reserva foi, chega a trocar ok, substituir por, como é que eu poderia dizer? Concluída ou realizada. Né? Feito. Como você puder, só mostrando para vocês, porque em algumas situações seria interessante. Então, ok. Observa que tudo que tinha ok, ele mudou para realizado. Eu posso continuar aqui em substituir valores, isso é um tratamento bem simples. E colocar, por exemplo, canceled. Já estou fazendo coisas que eu não fiz no outro. By guest, cancelado pelo hóspede, para cancelado pelo hóspede. Posso fazer isso. Tá? Posso também substituir valores. Canceled by hotel. Cancelado pelo hotel. Ou pela pousada. Vou chamar de pousada.
Na realidade é cancelada. A reserva foi cancelada pela pousada. Inclusive eu posso novamente vir aqui em substituir valores, onde tem cancelado pelo hóspede. Eu vou trazer para cancelado cancelada pelo hóspede. Ok. Mudou. No show é um termo comum na hotelaria, mas eu vou deixar essa parte assim de no show, vou trazer para no show assim, sem o pronto. Só porque eu quis mudar para mostrar para vocês. Aí eu olho para quartos. Eu percebo que todas as reservas é um quarto. A reserva foi de um quarto, para mim não faz interesse. Vou remover isso aqui. Pessoas. Não, aqui é interessante. Quantas pessoas tinha na reserva? Número de adultos. Perceba que aqui tem uma pequena análise já para você fazer. Tem um valor chamado nu. Tem um valor chamado 1, 2. Aí eu percebo o que? Ó, tem essa reserva, por exemplo, aqui que foi no show. Tinha 3 adultos, 3 pessoas, 2 adultos e uma criança. Né? Aqui essa coluna eu já vi que é a soma dessas duas, né? Ó. Só que algumas delas tá vazia. Né? Adultos e criança tá vazia. Aqui, o que é que eu fiz de propósito? Tirei aquele nome nu. Né? Não necessariamente eu posso substituir, nesse caso aqui, esse adultos nu por 0. Porque eu não posso dizer que foi 0 adultos, 0 crianças e teve 2 pessoas. Simplesmente, essa foi uma reserva que por algum motivo não informou a quantidade, algum erro aí não trouxe. Isso é comum, você perder dados aqui na análise, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o nu, substituir valores, nu, e vou deixar vazio. Então um espaço aqui, deixa eu ver se ele aceita. Ele não aceita. Eu posso deixar esse nu. Ah, tá. Olha que interessante. Interessante. O tipo aqui está como um número, né? Então eu não posso trocar isso aqui. Porque o que é o nu, gente? Para vocês entenderem na informática. Né? O nu não é 0. O nu não é espaço vazio. O nu é nada. É um vazio. Certo? Então, neste caso aqui, eu poderia, nesse momento, transformar nu por 0. Tá? Como eu não queria, mas depois eu resolvo isso. Mesma coisa aqui. Posso deixar nu por 0. Aí ele não vai aceitar. Ele transferiu para número decimal aqui, tá? Mas eu posso mudar. E um detalhe que eu quero mostrar para você, gente. Todas as modificações que a gente foi fazendo vão sendo inseridas aqui, ó. Quando a gente importou os dados, a gente estava aqui, ó, nesse tipo alterado. Você clica em cima, ele volta para o que estava. Aí eu removi uma coluna, eu alterei um tipo, eu filtrei linhas, eu substituí valores, ó. Tudo que eu vou fazendo, ele vai aqui, ó. Certo? Eu posso aqui mudar isso aqui para um número inteiro. Ele já parte para cá, foi um tipo alterado. Mudar isso aqui para um tipo inteiro. Alterou o tipo, ele diz aqui. Tipo alterado 2. Aqui a idade da criança também é um tipo inteiro. Eu acho que esse
atributo eu nem considerei. Até porque poucas vezes aparece a idade da criança. Né? Eu removi esse atributo. E agora vem um problema, né? Olha o formato que eu trago aqui, os valores. Ele está dizendo aqui que é 125 BRL. O que é que você pensa logo? Ah, vou pegar isso aqui e vou botar em moeda. Dá um erro. Ele não consegue, né? Ó, data, formato e erro. Ele não consegue converter isso aqui em número. Eu vou fechar isso aqui e voltar. Esse tipo alterado 3. Eu vou até tirar aqui. Né? Ele deixou só o 2 agora, né? E aí começam os macetezinhos que você consegue fazer aqui no Power Query. Né? Esse Power Query a gente vai estar sempre usando, sempre que a gente importar dados. Não só nesse momento, né, do curso, mas em outros momentos. E aí, eu tenho algumas soluções. Uma eu posso dividir a coluna. Dividir a coluna pelo quê? Pelo delimitador. E ele já me sugere um delimitador, o espaço. Né? Cada ocorrência do delimitador, ou seja, quando tiver um espaço, divida a coluna. Porque desse jeito eu vou conseguir tirar os 125 do BRL, por exemplo. Quando eu fiz isso, ó, ele dividiu a coluna em duas partes. Ó. Um é BRL e a outra é o valor. Né? Algum problema que aconteceu aqui, tem um problema grave aqui. Se você voltar, você vai ver. Ó. Qual o problema grave? Opa, dividir por uma coluna por delimitador. Tá, deixar aqui. Perceba esse valor aqui, 869,25. Eu poderia fazer o que antes? Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Substituir valores, onde tem ponto, trabalhe com vírgula. Porque eu extraí esses dados de um lugar, né, que tem vírgula, que é por ponto, não por vírgula. Dou OK. Então ele já mudou para mim. Ó. Aqui está certo. Né? Valor substituído, 7 ele já chamou aqui. Né? E aqui eu vou agora dividir a coluna por um delimitador, que é o espaço, e vou dar um OK. Agora você perceba que eu consegui usar a vírgula aqui, ó, que aqui é R$ 869,25. Porque se eu tirar esse tipo alterado 3 aqui, e tirar esse delimitador, voltar ao que era, e esse valor substituído 7 aqui também tirar, e fizer só o delimitador como a gente tinha feito antes, ó, qual é o grande problema? O 869,25 virou aqui o quê? 86.925. E não é esse o valor da reserva. Você perdeu a informação aí. Então eu vou novamente tirar isso daqui. Tirar esse. Vou substituir. Eu estou fazendo da forma mais simples, tá, gente? Para que vocês entendam. Né, para o curso de vocês aqui. Existem várias formas de fazer isso. Delimitei. Esse cara aqui eu não quero mais. Vou remover. Esse cara aqui agora eu quero transformar ele em moeda. Pronto. Agora, perfeito. Né? Perfeito. Eu posso, inclusive, aqui na localidade botar moeda Brasil. Ok? E ele vai colocando aqui as modificações, né? A comissão também, ó. A comissão do aplicativo, 13%. Não tem sentido ela. Eu vou remover. Aqui é o valor da comissão. Vai acontecer algo semelhante ao que a gente já fez. Só que aqui tem um detalhe. Alguns desses valores tem o null.
Por que será? Por exemplo, esse aqui tem nu. Aí eu começo a analisar aqui. Opa, foi cancelado pelo hóspede. Esse tem nu. Opa, cancelado pela pousada. Esse cancelado pelo hóspede. O que é que eu já percebi? Opa, no show. Ou seja, só tem valores aonde a reserva foi realizada. Mas eu quero saber quanto eu paguei, né? Então eu vou aqui substituir valores, vou tirar nu, vou botar 0, vou botar em branco mesmo, porque aqui está como texto, ok, tirei o nulo, certo? Vou tirar agora, substituir valores novamente, vírgula por ponto. Isso também eu posso fazer, opa, esse último nem existe, né? É o contrário. Ponto por vírgula. Vou dividir a coluna pelo delimitador. Ele colocou aqui novamente alguns nus. Vou excluir essa coluna. Isso aqui aconteceu isso, eu substituo de novo valores. Tiro nu. Na verdade, como ele está... Eu posso botar 0 agora, porque o tipo lá tá decimal. Posso vir aqui e colocar, usando a localidade, clicando no tipo aqui, ó. Moeda, Brasil, ok. Pronto. Então esse cara aqui foi 0. Porque ele foi cancelado. Não teve, né? Aqui foi a forma de pagamento. Pago. Aqui é nulo, óbvio. Né? Cartão pré-autorizado. Inclusive, essa é uma análise que eu acho que eu nem deixei no outro, que a gente pode deixar. Deixei. Que a gente pode deixar, que é o que? A forma de pagamento. Cartão pré-autorizado foi depósito, né? Foi cartão ou foi depósito. Se eu tiver alguma forma de pagamento que identifique isso. E aí eu posso modificar aqui, substituir valores, tirar null, que é um nome que não indica muita coisa, e eu falar aqui que esse status de pagamento eu colocar como ausente, ou seja, porque foi cancelada, né? Status de pagamento ausente. Método de pagamento está tudo nulo aqui, eu não sei se eu por algum motivo também removo. Essas informações aqui descritivas não tem muito interesse. E esse também removo. Pronto. Agora eu tô com meus dados mais limpos. Ó. A data do check-in, a data do check-out, quando a reserva foi feita, o status da reserva, quantas pessoas, né, o valor, tudo mais. Eu posso ainda alterar aqui o renomear. Price. Deixar em inglês mesmo, tá, gente? Deixar só price. E aqui todas as etapas que foram realizadas. Né? Esse commission, por exemplo, eu posso até clicando 2 vezes aqui em cima deixar só commission. Pronto. Quando eu faço tudo o que eu quero fazer, eu venho aqui. Perceba, gente, tem muita coisa que a gente pode ir fazendo aqui. E aos poucos eu vou trazendo para vocês, né? Eu posso vir aqui em fechar e carregar. Quando eu fecho e carrego, ele já carrega para mim num formato de tabela. Isso aqui é uma tabela. É diferente daquele anterior, que eu abri isso aqui assim, ó. Eu posso transformar isso na tabela? Posso. Eu dou um Ctrl T aqui, seleciono todo mundo, vem inserir, clico em tabela. Ok. Pronto, transformei isso numa tabela. Trabalhar com tabelas é bem melhor do que trabalhar. A partir de agora você só vai trabalhar com tabelas, tá? Com intervalos, como a gente vem trabalhando até no módulo 1 aí. Eu vou não salvar isso. E aqui eu vou deixar desse jeito. Galera, agora sim. Tudo que se eu, por exemplo, for colocar novos dados aqui, ele já vai trabalhar comigo considerando essa tabela. Preste atenção que lá em cima, ó, aparece check-in,
Ó, quando eu desço a tabela, ele já coloca aqui, ó, o cabeçalho, o meu cabeçalho, né? Se tiver algum dado novo aqui, ao eu colocar esse dado, por exemplo, houve um check-in. E só um detalhe, tá? Algumas dessas reservas eu coloquei ali até agosto, né? Algumas delas é para o futuro, como vocês estão vendo aqui, ó. 28 de outubro, né? Dezembro, enfim. Mas é porque a reserva já foi feita. Ali essa consulta, né? São reservas de 24 de agosto de 2022 e 23 de agosto de 2023. Não são realizadas. Se eu quisesse, por exemplo, eliminar todas as reservas após 1º de setembro de 2023, por exemplo, eu poderia. Até aqui mesmo na tabela. Tá? Mas eu vou deixar, como eu deixei aqui. Vocês podem, por exemplo, vir aqui em dados e classificar essa tabela. Classificar por Book On. Do mais antigo para o mais novo. Ok. Book On é esse aqui, ó. As reservas, a última reserva foi 28 de agosto de 2023. Agora, se eu classificar por check-in, você vai ver que tem reservas aqui em setembro, em outubro, em dezembro. Eu poderia, se eu quisesse, eliminar, se fosse do meu interesse. Não olhar para essas reservas futuras. Né? Eu posso eliminar e olhar só para as reservas anteriores. Né? Quando eu crio uma tabela, eu tenho essa opção aqui de tabelas. Lembra que eu chamei essa tabela aqui de dados, certo? Qualquer mudança que eu fizer na tabela, por exemplo, eu clico aqui em atualizar, por exemplo, sempre é bom se você inserisse aqui, por exemplo, dados novos. Deixa eu ver se eu estou considerando. Ó, eu não estou considerando, né? Eu estou considerando todos os dados aqui. Então, aqui são os mesmos dados, ó, 235, são 234 elementos. Se eu clicar aqui 2 vezes nela, eu volto para onde eu estava, tá? Para o meu Power Query. Beleza? Fechar e carregar. Tranquilo. O que é que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero criar tabelas dinâmicas desses dados, semelhante ao que eu já fiz aqui. Por exemplo, aqui eu criei uma tabela dinâmica, que é a soma dos preços de acordo com o status. Como é que eu faço isso? Eu quero criar uma tabela dinâmica aqui, então eu vou inserir tabela dinâmica. Da onde? Da tabela, do intervalo, né? Ele vai me perguntar da onde. Eu posso simplesmente escrever aqui dados, tá? Mas ele está fazendo como? Ele está indo, ó. Quando eu selecionei todo mundo, ele já disse para mim que é quem? Que é dados. Por que ele já disse para mim que é dados? Vou fechar aqui, cancelar. Por quê, galera? O nome dessa tabela aí que você está vendo aí, verde e branco, chama-se dados, ó. Quando eu venho em design da tabela, está aqui ela, ó, dados. Então, quando eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica, eu venho inserir tabela dinâmica. Eu posso simplesmente escrever aqui dados. Certo? Nessa própria planilha existente. Ok. Criou a tabela dinâmica. Agora eu vou dizer a ele o que é que eu quero. Né? Lembra lá das tabelas dinâmicas? O que é que eu quero? Bem, eu quero que em cada linha... Primeiro pensa logo na linha, tá? Em cada linha eu quero que tenha o status. Cancelada pela pousada, cancelada pelo hóspede e no show ou realizada.
E eu quero que cada linha dessa traga o quê? Valores de preço da reserva, né? Então, eu clico aqui e clico em Price. Ele está me trazendo o quê? A soma dos preços para cada uma, cancelado pela... Imagina se eu fosse usar uma fórmula para fazer isso, né? Então, eu já posso vir aqui, formatar esse carinha aqui como uma moeda real, né? Chamar esse carinha aqui, ó, dar 2 cliques. Em vez de ter soma de price, eu botar valor total, se eu achar melhor, né? Rótulos de linha, eu posso clicar aqui, ou vir aqui mesmo também, e alterar para status da reserva. Cancelada, total geral, pronto. Tá aqui. Uma simples tabela dinâmica, né? Que me traz os valores por status. Mas aí eu quero também que me traga os valores pelo tempo. Agosto, setembro, outubro. Beleza? Então eu venho aqui, criar uma nova tabela dinâmica. Eu posso até vir em recomendadas aqui, né? Aí eu cliquei em dados. Ela já selecionou todo mundo. Ok. Aí ele traz algumas já recomendadas aqui. Essa aqui eu acabei de fazer, né? Ele traz uma aqui que é forma de pagamento. Acho que esse não está muito legal. E aqui é pelo pagamento da comissão. Esse não está muito legal, né? Esse Paid Online. Eu vou até deixar esse aqui. Para outra situação. Então eu não vou usar essas recomendadas, vou cancelar. Vou vir aqui e vou criar também uma tabela de dados, a partir de dados, né? Nessa planilha não está selecionado aqui, ok. Eu vou montar. Eu quero de acordo com o check-in ou com o check-out. Eu quero com o check-in, quanto eu ganhei com o check-in. Então eu boto aqui nas linhas o check-in. Coloco o price aqui em valores. E ele está me dizendo o quê? Vou aqui formatar. Ele está me dizendo que em 2022 foi 29 mil, em 2023 64 mil. Então, ele dividiu aqui por trimestre. Eu não tenho interesse de trimestre. Então eu posso vir aqui e clicar remover campo. Clicar em cima de trimestre. E deixar só por mês e por ano. Né? Então, e aqui ainda fica por dia, né? Aqui eu estou vendo que teve uma reserva que foi no dia 25 de agosto, 125. Em setembro, aí já teve várias, né? O que totalizou 3 mil. E assim por diante. Né? Assim por diante. Eu posso continuar essa análise adicionando uma coluna aqui. Deixa eu ver se funciona bem. Que seria o checkout. Do mesmo jeito eu vou tirar aqui esse. E ele, ó, posso estender aqui. E o que é que ele está fazendo? Dizendo, ó, essa informação que ele está me dando aqui. Ele está me dizendo que em agosto, esse rótulo de linha aqui é check-in, esse rótulo de coluna aqui é check-out. Ele está me dizendo que em agosto eu tive um check-in de 125, um check-out de 125, mas em setembro, juntando o check-in e os check-outs de setembro, 2.215, e assim por diante, né? Ou seja, em setembro, na verdade, eu tive R$ 3.500,49, né, 25 centavos de check-in, e sendo que alguns check-ins, alguns check-outs foram em setembro e alguns check-outs em outubro. Né? Então o que é que ele está querendo dizer?
Se eu quiser olhar para o check-in, eu olho para cá. 3.500. Agora, se eu quiser olhar para os check-outs em setembro, eu olho para cá. Né? Então, esse valor aqui cruza. Né? O check-in e o check-out. Tanto que esse valor aqui vai ser igual a esse. Beleza? No final é a soma de tudo, né? Esses 93. E também eu posso, uma terceira aqui, eu vou deixar essas duas por enquanto. E aqui eu vou criar uma nova aba para relatório ou dashboard, como você prefira. E eu vou tentar, como eu já criei para vocês, mostrei para vocês aqui, trazer essas informações, né? Eu não vou perder tanto tempo desenhando, tá? Mas vou trazer esses gráficos. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico aqui me traz um percentual, né? Baseado no valor, né? Ou seja, o valor da... O que eu estou querendo dizer aqui é que não foi 37% das reservas canceladas não, tá? Eu poderia inclusive fazer... Não, 37% é cancelado. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a soma dos valores. Inclusive eu poderia fazer essa análise, né? Por exemplo, aqui, ó, ao invés de eu botar o valor, eu trazer o quê? Eu trazer também o status para cá. Só que eu trazer o status em contagem. Deixa eu ver como é que ele vai trazer. Isso aqui não é moeda, isso é um número normal. Pronto. O que é que eu estou trazendo aqui? 42 reservas canceladas pelo pousada, 82 reservas canceladas pelo hóspede. Isso que eu estou trazendo aqui, eu trago nesse que está feito, já aqui, ó, 164, que nada mais é do que a soma das reservas canceladas. Se você somar depois tem que olhar ali o que é aquele 164. 42 com 82, 124. Tem que ver ali porque está dando 164. Talvez os dados sejam até diferentes. Mas essa soma aqui dá 124. Aqui está dando 102. Inclusive está certa, né? 102. E se você olhar, ó, qual o percentual disso aqui para isso aqui? Eu posso até calcular esse percentual aqui ao lado, né? Posso dizer que é esse. E quando você só clica aqui em cima da célula, ele já coloca todas as informações. Ele não vai aqui dividido por esse. Dá um Enter. Não. Se eu transformar isso aqui em percentual, aqui, esse dividido por esse, 35%. Se você olhar para cá, essa resposta que eu já dei, aparece 41%. Então, o que é importante você ter conhecimento aqui? Esse 41% aqui é relacionado aos valores. Então, é algo importante que você coloque aqui, nesse gráfico, por exemplo, rótulo de dados, mais opções, se eu quiser tirar esse percentual, deixar os valores, que é o que já está aqui, ó. Eu optei por deixar o percentual. Posso deixar até os dois assim, ó.
Para não confundir. 38 mil que é 41%, mas é o quê? De valores. Não é de contagem. Como a gente está vendo aqui. Eu posso vir aqui e dizer percentual de reservas. Vem aqui. Esse aqui é a mesma coisa. Esse dividido por esse. Igual esse dividido por esse. Eu estou tendo ainda aqui 43,59. O percentual de reservas canceladas ou no show, de reservas canceladas, ela é acima de 50%, né? 52,99%. Certo? Posso trazer que isso aqui é a soma. Isso aqui é igual a soma desses valores, que vai dar 100%. Pincel. Percentual. Ok. Beleza? Eu vou gerar um gráfico disso aqui. Então eu vou clicar em cima da tabela dinâmica, vai aparecer esse menu. Quando eu clico fora, ele some, tá? Clique em cima, ele aparece. E aí eu vou inserir um gráfico dinâmico. Não é um gráfico tão comum, mas para essa situação aqui, mais na frente a gente vai ter no módulo 4, ou no módulo 5, eu vou ainda ver essa possibilidade, né? Talvez no módulo 4 eu seja um módulo de visualização de dados, e no módulo 5 eu seja um módulo de criação de dashboards no Power BI, ou seja, uma introdução ao Power BI, a depender do andamento do curso, mas talvez eu adicione esse conteúdo de visualização de dados já no módulo 5, junto com o conteúdo de introdução ao Power BI. Então eu vou explicar melhor essa questão do uso desses gráficos, né? Nesse caso eu vou botar aqui o pizza, né? Eu vou tirar ele daqui, eu vou dar um Ctrl X, vou trazer ele para cá. Vou colocar ele aqui. Eu vou tirar essas... Daqui a pouco eu tiro, tá? Essas linhas. E aí eu começo a brincar aqui, ó. Ah, como é que eu quero? Eu posso colocar um título, né? Eu posso dizer aqui... Como eu estou usando o gráfico de rosca, eu vou falar em percentual. Percentual de reservas por status da reserva. Aí fica claro, né? Então eu venho aqui e posso dizer que eu quero um rótulo de dados. Se eu marcar rótulo de dados, ele vai me mostrar dados lá no... Eu tenho que ver se é isso que eu quero mostrar, esses valores. Eu não quero mostrar valores, como eu disse a vocês. Eu quero vir aqui mais opções. Então eu venho aqui... opções de rótulo. Nesse gráficozinho aqui, tá? E vou marcar percentual. Vou desmarcar valor. Só que isso aqui... Mostra a linha de preenchimento. Deixa eu ver aqui o que é interessante. Eu posso deixar dessa forma, né? E cancelar, ó, esse status. É uma também. Esse aqui não. Você tem que tentar, já umas dicas que eu dou, gente. É vocês tentarem limpar a apresentação. Certo? Por exemplo, aqui está ok. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar essa legenda. Que ele já trouxe aqui, ó, o que é realizado, o que é no show. Não precisa eu olhar para a cor para me dar o resultado. Né? E aqui, ó, percentual de reservas. Percentual de reservas. Não. Dos valores das reservas. Por status. Porque não é o percentual de reservas realizadas, né? Então,
Você já começa aqui a trabalhar com as cores também. Então, por exemplo, eu clico aqui em cima dessa fatia da pizza e tento pintar ele aqui, o preenchimento sólido de cor verde, né? Essa cancelada pela pousada e esse textozinho aqui, clico 2 vezes, marco ele de branco, fica melhor assim, né? Clico nele, tento aumentar um pouco ele, ó. O azul, preste atenção para clicar só na fatia, né? Veio nessa opção do balde, né? Se você tiver dúvida, você vai procurando, né? Cancelada pela pousada é um problema, mas não é um problema tão grande. Então eu não vou jogar um vermelhão aqui, vou jogar um amarelão aqui, tá? Cancelada pela pousada. Vou botar de branco, não sei se fica legal, aumentar um pouco, não posso aumentar tanto. Aqui eu vou pintar de vermelho. E esse eu vou, peraí. Pintar de branco. Tá? O no show tá pequenininho aqui, eu posso deixar de cinza mesmo. Já tá um pouco diferente do outro. Removi o campo que não precisava, tá? Esse campo aqui. Porque se eu remover lá, sai daqui, né? Mas aqui já tá legal. Eu posso criar alguns filtros, que eu vou mostrar pra vocês depois. Esse aqui tá um vermelho até mais legal, esse aqui, né? E esse aqui tá um... Tá melhor assim. Certo? Que é o destaque do texto. E aí ter cuidado, sabe, gente, com algumas coisas, como por exemplo, ó, o nome realizada, ele tá com tamanho 14, ó, dá a impressão de que é maior do que o vermelhinho aqui, ó, e não é. Então você pode até aumentar isso aqui, né, para dar uma impressão que é maior de fato. Certo? E aqui tá 12, e aqui tem que estar pelo menos 10. E aqui 9, até menos mesmo 8. No show. Você dá até uma impressão, você olha assim, você tá cancelada pelo hóspede. Eu tenho 41% do valor cancelado pelo hóspede que eu poderia arrecadar. Né? Isso é do valor total. Percentual dos valores das reservas por status. Beleza? E aí eu tenho outra realidade, que é a minha realidade, uma análise por valores. Né? Uma análise por valores. Que é eu olhar isso aqui e criar aqui também um gráfico dinâmico nessa categoria. Vou dar um OK. Vou tirar ele daqui também, dar um Ctrl X. E dar um Ctrl V nele aqui. Vou aumentar um pouco. Aqui eu já vou ter a mesma realidade, só que por valores, né? Eu posso apagar esse cara. Aqui eu não vou querer. Peraí
que eu vou apagar esse outro também. Deixa eu ver como é que eu deixei ele aqui. Aqui eu posso filtrar, tá? Vou vir aqui, vou botar rótulos. Vou tirar linhas de grade. A legenda eu vou ter que tirar esse eixo aqui, né? Vertical, não precisa. Isso. Perfeito, eu acho que já é isso mesmo. E aqui eu deixei esse númerozinho. Se eu quiser tirar, porque está em proporções diferentes, né, gente? Essa quantidade aqui, 102, não tem nada a ver com o valor em reais. Posso tirar esses caras aqui. Beleza? E aí, eu posso começar a brincadeira. Eu costumo fazer isso aqui assim, ó. Que seria colocar aqui um segmentador de dados. Igual eu fiz aqui, ó. Eu coloquei aqui um temporal, né? Olhando para como os dados estão variando no decorrer do tempo. Eu percebo que em janeiro eu tenho uma alta, né? A maior alta do ano é em janeiro. Fevereiro cai, né? E há uma crescente normal até janeiro. Depois cai, permanece e dá uma decrescente aqui, né? Até julho, que dá uma volta a subir. Vai caindo. Aqui no caso é agosto, nem pode se considerar porque não foi o mês todo, né? Então aqui, o que é que a gente pode fazer? Tá, é trazer uma análise agora aqui pelo tempo. Eu posso colocar também o que eu não coloquei no outro, uma segmentação de dados, ou seja, eu quero olhar esses valores, né, baseado. Esqueci de fazer só uma coisa. Os dados aqui, galera, eu fiz. Eu não criei essas três colunas aqui, ó. Quantidade de dias, preço da diária e preço por pessoa. A gente vai criar isso lá na outra, tá? Mas eu posso usar um relatóriozinho aqui de, por exemplo, seria uma segmentação. Pelo status de pagamento, era isso que eu queria. Só olhando para cá, por exemplo, quando o status de pagamento é paid online, ali não vai funcionar porque eu tirei o... Eu posso usar esse percentual aqui, eu vou até refazer. Com a própria tabela dinâmica, tá, gente? Eu clico aqui e, por exemplo, eu coloco o status normalmente. Só que aqui eu venho em configurações. E vou em percentual do total geral aqui. Deixa eu ver se ele vai acertar. Isso. Beleza?
Ele chamou de contagem do status 2, eu vou botar percentual do status. Mas vamos ver que está um pouquinho diferente do anterior, né? Isso aqui é da própria tabela dinâmica. Então, se eu crio aqui uma segmentação pelo pagamento, que é totalmente diferente do outro. Ó, quando eu boto pagamentos online, olha o que é que eu tive. Toda vez quando o pagamento é online, as reservas foram realizadas. Full paid também. Não, não é esse que eu quero. Quando ela é ausente, não, não é esse. É uma relação de não vai funcionar como eu queria isso aqui. Quero segmentar, deixa eu ver. A gente não tem tanta opção aqui, né? Eu vou entrar já na linha de tempo. Seria linha de tempo. Pelo check-in. É isso que eu queria aqui, né? Ctrl X, Ctrl V. E aí uma coisa que eu vou ensinar vocês agora. Eu não vou formatar ainda esse camarada. Deixa eu ver aqui. Quando eu clico em linha do tempo aqui, galera, uma coisa importante é as conexões de relatórios. Ó. Esse camarada só está conectado com a tabela dinâmica 1, não está com a tabela dinâmica 3. Eu vou até cancelar aqui e vou dar um nome a essa tabela dinâmica 1. Tá certo? Eu vou chamar ela de TD underline status. TD underline status. E essa TD underline check-in. Check-in checkout, né? Por quê? Veja só. Não faz sentido eu criar isso aqui pelo tempo, né? Essa daqui que faz mais. Então eu vou inserir a linha de tempo a partir dessa daqui. Ok. Vou dar um Ctrl X. Clicar aqui fora, dar um Ctrl X e vou apagar essa. Antes de apagar essa, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Ó. (2023) aqui está em meses. Meses. Isso. E aqui está em dias, não. Meses. O que é que eu estou querendo mostrar a vocês? Quando eu clico nessa linha de tempo aqui, que eu venho no menu dela, ó, ela está conectada com quem? Com status. E essa? Está conectada com check-in checkout. Né? O que é que eu estou querendo dizer? Esses dois gráficos aqui, se você olhar aqui em formatar, não, é aqui mesmo. Fonte de dados, não, fonte de dados não, desculpa. Esse gráfico aqui, conexões. Ele está no check-in, legenda, não. E esse gráfico aqui. Esses dois gráficos aqui, se vocês lembram, eles foram criados a partir de que tabela dinâmica? Dessa daqui. Essa linha de tempo aqui é desse aqui. Tanto que quando eu mexo aqui, ó,
Quando eu clico só em setembro aqui, ó, tudo muda aqui. Mas nada muda aqui em cima. Beleza? Porque a conexão dessa linha de tempo aqui está com esta tabela dinâmica. Então, neste caso, como eu quero modificar isso aqui para analisar por mês cada uma dessas situações, por exemplo, isso aqui, ó, e aí acontecer até um problemazinho ali agora, né? Que a gente vai precisar ajustar, que é contexto, né? Vou deixar para outra aula. Por que aqui modifica e aqui não modifica? Porque aqui a linha do tempo está conectada com o TD status, que é a mesma tabela dinâmica desses gráficos aqui. Beleza? Enquanto aqui não. A linha do tempo está conectada com o check-in check-out. Eu teria que fazer isso também, dar um OK. E aí sim, no caso eu não vou ter as duas, né? Vou apagar essa. Essa ideia que a gente teve não parece não ter sido boa, né? De colocar aqui dentro. Não tinha pensado nisso. A gente pode vir aqui e voltar com a legenda. Vir com rótulos, melhores opções, percentual, tira o valor, deixa só o percentual. Né? Deixa só o percentual. Vem aqui no branquinho, pinta ele de branco, aumenta um pouquinho, fecha, retira, tá aí, tá resolvido, né? Agora eu consigo filtrar por mês. Observa que aqui setembro, ele diz que a reserva foi realizada porque não tem nenhuma cancelada, né? Outubro, já tem reserva cancelada que foram realizadas em outubro. Que eu nem deveria deixar o nome realizado, né? Porque, por exemplo, essas de outubro aqui são perspectivas futuras. Finalizar aqui. Eu vou tirar. Pronto. Veja que já vai tomando essa cara aqui, né? Ó, desse relatório. Eu posso, para visualizar no decorrer do tempo, por fim, inserir um gráfico que vai ficar um pouco diferente, porque esse gráfico de linhas aqui, como eu estou com duas informações, não vai ficar legal. Então eu posso retirar, até retirar esses meses aqui, remover campo. Tá? Inserir esse gráfico de linhas aqui. E começar a brincar nele. Tirar as linhas de grade. Deixa eu ver se o rótulo de dados aparentemente dá para deixar. Tiro ele dali. Isso aqui é uma linhazinha de tendência que ele calcula, né, linear. Título do gráfico. Acho que nem precisa. Pronto. Isso aqui é no decorrer do ano. Se eu, por exemplo, marcar janeiro aqui, ele vai me deixar só janeiro, né? Fica meio que... Mas ele me deixa aqui como está janeiro. É a questão de
cancelamento, né, no total. Depois, nas próximas aulas, eu vou continuar, né? Então eu posso vir aqui também, ó, exibir, tirar essas linhas de grado. O que eu costumo fazer é mesclar isso aqui. Costumo pintar assim de um azul, né? No caso aqui tá. Ó. Já vai tomando forma. Que eu vou criar até o Z aqui, mais ou menos. Mesclo e pinto com esse azul. Desmesclar. Do B eu vou até o Y. E do Z até os 50 aqui, pintar. E meu relatório vai ficando pronto. Acho que vocês já vão entender qual vai ser a primeira atividade de vocês, né? A gente vai ter algumas informações relacionadas ao conteúdo anterior, mas também teremos coisa nova já, né? Aqui porque eu vou daqui a pouco misturar os conceitos, por exemplo, de distribuição de dados e coisa do tipo. Vou baixar um pouquinho. Na próxima aula a gente vai ajustando mais esse relatório, beleza? Trazer aqui alguns cartõezinhos. Você seleciona aqui, por exemplo, mescla essa galera, pinta de azul, mais ou menos desse tamanho, mescla e pinta de azul. Dá um Ctrl C aqui, mais ou menos aqui, dá um Ctrl V. E aí você pode trazer diversas informações nesse. Dá um Ctrl C aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Pronto. Já tá ficando com a carinha, né? Desse outro, até tá mais bonito. Então, vou salvar aqui esse dashboard, esse camarada, porque na próxima aula a gente vai continuar, né? Vai trazer mais algumas informações aqui e eu vou já em breve aí deixar uma primeira atividade desse segundo módulo para vocês, que ainda é dentro dessa análise desse dashboard, tá? Eu vou trazer informações que a gente vai poder calcular aqui. Essas informações, por exemplo, vou fazer referência. Vocês estão aí, né? Tainara, bom, coisa boa. É mais uma, né? Eu gostaria, Tainara, só terminar aqui. Seria vocês... Ó, a gente deu aqui uma estatística que eu falei de introdução, estatística, amostra. Muita coisa que eu estou falando aqui é conceitual, mas que vocês já aprenderam, né? Vocês já aprenderam. Mas na próxima atividade, a distribuição dos dados,
e gráficos. Muita coisa que vocês já aprenderam aqui comigo, só que na prática, né? Por exemplo, eu posso trazer também como está a distribuição que eu vou trazer na próxima, né? Disso aqui, ó. Quando eu clico aqui duas vezes em design de tabela e clico nessa opção aqui, eu volto. Opa. Trave não. Tá. Eu volto para aquele editor, né? Que a gente aprendeu. E eu posso, por exemplo, aqui, ó. Só para vocês entenderem. Adicionar, dividir coluna. Eu vou mostrar. Isso eu já mostrei para vocês, já dividi. Mas eu posso também adicionar colunas, né? Nesse editor eu vou fechar ele aqui e vou mostrar para vocês aqui como eu faria, por exemplo, o que eu fiz no outro, que foi quantidade, né? E diárias, que eu botei 10, chamei de 10, não foi isso? Ele já automaticamente, a tabela já mostra para mim, ó, a formatação da tabela, que nada mais é do que igual que esse checkout. E olha como ele trabalha, gente. Ele usa essa sintaxe aqui, ó, de arroba entre colchete checkout, porque eu estou trabalhando com tabela. Então ele já sabe que se eu estou clicando aqui na mesma linha desse camarada, ele vai chamar o valor que está lá em checkout. Aí eu boto menos check-in, dou enter, ele já faz todo o cálculo para os demais, que é a quantidade de dias. Eu posso também colocar o que aqui? O preço, price, eu nem sei se em inglês seria assim, mas pode ser per day, price per day. O que é isso? É o preço, que é esse camarada aqui, igual o preço, dividido pela quantidade de dias. Olha como ele preenche, já traz para mim. E aqui eu posso trazer como moeda, preço por dia, né? E eu posso também trazer price per guest, preço por hóspedes, que é essa carinha aqui, né? Igual esse, dividido pela quantidade de pessoas, que é isso, people. Ele já traz para mim, né? Então, eu posso trazer dois gráficos, por exemplo aqui, que já tem tudo a ver, aí eu já posso me aprofundar mais com vocês, que é esse gráfico de distribuição aqui. Eu não vou nem trazer ele assim. Que é o gráfico de distribuição. Eu poderia inserir a partir daqui, né? Ó. Eu vou fazer na próxima aula, tá? Que já está tarde. Mas, por exemplo, se eu quisesse uma distribuição desse cara aqui, eu teria aqui em histograma. Não, mas esse não daria certo. Teria que fazer assim. Eu vou fazer com... ele não permite dentro da tabela dinâmica. Também não faria muito sentido. Mas aqui eu consigo, né? Mas eu vou deixar para a próxima aula, tá? Analisar como está a distribuição dos dados, né? Do valor por dia. Poderia trazer isso para cá. E pode detalhar mais isso depois. Ó, mesclar.
Melhorou. Então aqui a distribuição de frequência, né, gente? A gente já analisou isso. O que ele está dizendo aqui nesse gráfico? Que 140, né, 137 reservas estão tem um preço, né, entre 120 e 167 reais. É isso? Que 44 vai aqui, ó, entre esse valor e vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Então essa é a estrutura, essa é a distribuição dos valores por reserva. Da mesma forma, eu posso inserir aqui por pessoa, que não obedece necessariamente a mesma distribuição. Por pessoa, a maioria dos dados estão ali entre 62 e 84 reais. Eu vou parar por aqui mesmo agora realmente eu vou parar. Tá? Vou salvar esse aqui inclusive. Versão 2. É outro arquivo. Beleza?